Ok, meus amigos, neste terceiro bloco, nós vamos então fazer como que uma síntese de tudo que foi falado até aqui e o que nós podemos extrair desse nosso encontro de útil, eventualmente até para efeito da alteração legislativa que está na iminência de ser aprovada na Câmara dos Deputados. Então, nós começamos este terceiro bloco com a intervenção da doutora Luciana Shimabukuro, que é especialista em direitos autorais, aliás, é advogada de uma grande editora brasileira, uma das maiores editoras brasileiras, que é a Saraiva, portanto, especialista, lida com a matéria, vive a matéria diariamente. E, Luciana, você que esteve aqui conosco nos outros dois blocos e viu que tudo que nós falamos, o que você pode, digamos, enfatizar desses aspectos todos falados do ponto de vista jurídico? E qual é a sua expectativa no que toca à mudança da lei? Então, primeiramente, é importante nós fazermos uma separação em relação ao direito autoral e o direito de imagem, porque o direito de imagem está mais ligado ao direito de personalidade, né? O direito autoral, nesse caso, é a produção literária da Maíra. E a questão do Roberto Carlos, ela gira em torno do direito de imagem. Nós temos aqui como foco, então, os direitos constitucionais que eu consegui pensar. Direito à imagem, privacidade, liberdade de expressão e direito à informação, sendo que o principal confronto, o professor Luiz Flávio já levantou, que é o direito de imagem versus o direito à informação. Tá? No caso do livro da Maíra, ele traz um relato histórico da Jovem Guarda, que é de interesse nacional e essencial à perenidade da nossa memória histórica, né? Tem um interesse nacional todo por trás, cultural. E o Roberto Carlos, pelo que eu percebi, ele é citado dentro desse contexto histórico da Jovem Guarda, sem nenhum prejuízo. Não há desonra, não há invasão de privacidade, é mantida a boa fama dele, não tem nenhum tipo de prejuízo à pessoa do Roberto Carlos, né? Então, eu vejo que é um exagero. Ele é uma figura pública, de interesse nacional. Todo mundo quer saber da vida do Roberto Carlos. É claro que existe a questão da privacidade, mas, nesse caso da obra da Maíra, não houve nenhuma invasão. E é certo hoje que quem tem o bônus da fama tem que arcar com o ônus também, que é ter o direito à privacidade mitigado. Porque é óbvio, se o Roberto Carlos, de repente, aparecer numa praia, ele vai ser fotografado, desde que não esteja no momento íntimo. As pessoas querem saber da vida do Roberto Carlos, assim como de qualquer outro artista, né? Por outro lado, nós temos o nosso ordenamento jurídico, que exige a autorização para uso de imagem, sim. Mas, em especial o artigo 20, né, do Código Civil, que é objeto aí dessa nova atualização do Código. Mas, assim, cabe a nós, intérpretes do direito, estudiosos do direito, darmos razoabilidade ao texto da lei. Não dá para ser tão ferro e fogo, mesmo porque a lei ela não acompanha a atualização tecnológica, comunicativa. Então, é super importante que nós, advogados, tenhamos um bom senso na interpretação, né? Que precisa de atualização, precisa sim, tanto que nós temos esse projeto de lei 393 de 2011, né? A nosso ver, ele necessita ainda de alguma adaptação, sim, porque ele traz alguns conceitos, alguns elementos subjetivos, como, por exemplo, a dimensão pública. O que é dimensão pública? E o interesse da coletividade. Hoje, o interesse da coletividade é Roberto Carlos, mas daqui a um tempo talvez não seja mais, o pessoal já não tenha mais tanto interesse. Então, assim, é importante que esses conceitos eles estejam muito bem descritos para que alguns autores de má fé, despreparados, não utilizem a lei como uma forma de escudo. Porque é evidente que existem jornalistas, autores muito sérios, mas outros nem tanto, né? Mas eu acredito que esse texto, esse projeto de lei, ele é um caminho, um ponto inicial para que a gente
tem aí condições de manter a nossa memória viva, liberar as biografias mesmo, para que as pessoas com responsabilidade consigam eternizar aí biografias como Clarice Lispector, Raul Seixas, enfim. É isso. Muito bem, sintetizou extraordinariamente bem a Luciana, do ponto de vista jurídico, na minha opinião, colocou bem os termos, né? No fundo, razoabilidade, bom senso. Eu fui juiz 15 anos. Quando eu tinha 15 anos de idade, eu já trabalhava em cartório, eu era cartorário. Era doido para ser juiz. Aí passou pela nossa comarca um juiz, Silvio Marques. Eu um dia tive chance de me aproximar dele, que não tinha condições, mas aquele dia eu disse, doutor, sabe o que eu quero ser na minha vida? Eu quero ser juiz. O que eu preciso para ser juiz? Ele disse o seguinte, olha, se souber ler ajuda bastante. O fundamental é ter bom senso. O fundamental de ser juiz, saber ler ajuda, mas o bom senso é tudo, o direito é inteiramente bom senso, razoabilidade, equilíbrio, né? Então é bem por aí, acho que nós temos que trabalhar bem nessa linha, né? Seja do texto novo ou do texto atual. Sendo assim, vamos então fazer uma rodada agora, começar ali com o Edmundo, depois o Júlio, uma rodada de observações nesta linha. Como construiríamos o direito, para preservar a sua biografia que você está escrevendo, de Raul Seixas, que o Júlio está fazendo de Elis Regina, outras obras de Maíra, obras da professora Suzana, e assim por diante. Como é que nós... Primeiro, é claro que é um avanço que o Congresso esteja discutindo isso, mas, ao mesmo tempo, é triste a perda de tempo de energia, você dizer o óbvio. Que você pode escrever sobre e falar sobre o que você quiser, sobre quem você quiser. Isso é um princípio universal de qualquer país democrático. Isso aqui que a gente está vendo no Brasil é ridículo, a gente tem que legislar sobre isso, legislar o óbvio. Isso é ridículo, tanto que o autor da biografia da Clarice Lispector, ele não entendia direito essa questão que estava acontecendo aqui, porque para o gringo isso é surreal, essa dessas absurdos que só acontecem no Brasil. Das pessoas, isso assim, a gente teve a Constituição brasileira, ela foi plenamente construída, ela foi construída num contexto de, assim, a aprovação do direito à liberdade de expressão foi quase unânime, foi 580 votos contra 2 contrários e uma abstenção. Já se via liberdade de expressão no país, mas eles quiseram, como uma maneira de dizer, a liberdade de expressão é plena, não podemos jogar isso fora. Então a gente não pode deixar que uma questãozinha, não é questãozinha, é uma filigrana jurídico possa apagar a grandeza que teve. Quem acompanhou os debates da Constituição sabe que viu Ulisses Guimarães lá erguendo aquela Constituição, que passou por uma ditadura de 20 anos, sabe o que é o valor da liberdade de expressão. Então, isso é inaceitável, qualquer lei, qualquer decisão judicial que vá contra a liberdade de expressão. Até porque o artigo 20, quando eu falo que ele é mal redigido, tem uma coisa assim, as pessoas estão muito falando em lei da biografia. Ele não especifica que é para livros biográficos. O pessoal está achando que é uma questão de mercado editorial. Esse programa de TV poderia ser censurado com base naquele artigo 20. O seu trabalho poderia ser censurado com base naquele artigo 20. Esse artigo 20, assim, ele é tão inconstitucional que ele tinha que ser igual o Supremo decidiu com a lei de imprensa. Ele tinha que ser suprimido. Ele tinha que ser inteiramente suprimido. Mas, claro, tem um avanço fazendo uma alteração, mas eles estão alterando muito no calor do debate da biografia como produto editorial. E não é, a questão maior é a liberdade de expressão. Todo mundo pode falar sobre o que quiser, com responsabilidade e até sem responsabilidade. A liberdade de expressão, ela contempla você falar até o que as pessoas, ou seja, o que você não gosta, o que eu não gosto. Então, é isso que as pessoas não estão entendendo. É um debate muito maior. A gente não quer ver jornal censurado de novo, não quer ver televisão censurada, programa de TV, nem filme censurado, como aconteceu aqui no Brasil. E o pior, as pessoas estão animadas aí com a aprovação no Congresso de que passou na Câmara. Não se alinhem.
Tem muita gente lá no Congresso que não gosta de liberdade de expressão, que não quer a sua história contada, e eles vão trabalhar contra, e por isso esse debate é importante. Todo mundo tem que pressionar, a sociedade civil, a editora, os meios jurídicos têm que pressionar. Nós queremos liberdade de expressão plena. É isso que tem que ser, acho que tem que ser entendido agora no Brasil. Isso, eu gosto muito dessa posição do Edmundo. Acho que, como ponto de partida, é isso mesmo. E que cada qual arque com suas responsabilidades, meu caro. Você escreveu e está errado, vai lá. Até porque, veja agora o que está passando com toda essa história do jornal Estado de São Paulo, frente a uma censura que foi ratificada na quinta-feira última por um tribunal que, neste caso, está cometendo um erro histórico de censurar uma matéria jornalística. Vai falar, fala de quem for, de político que for, de artista, de futebolista, de cantor. É uma matéria jornalística. Como é que você vai me segurar numa matéria jornalística? E depois, se não concorda, entra com ação indenizatória. Deixa o judiciário arbitrar o quanto que tem que pagar de indenização, se for o caso. Mas, em suma, essa é uma premissa, sim, bastante relevante de todo o Estado democrático de direito. E, então, aqui, homenagem aos nossos ingleses que lutam tanto e há tantos séculos por essa liberdade de expressão. Homenagem a eles. Júlio, suas observações. Bom, primeiro é o seguinte, é tão política o interesse nessa discussão, é tão político, de fundo político, a história de... A lei hoje ela voltou para a Câmara, né, foi para o plenário da Câmara para ser votada no plenário, para então ir para o Senado. Ela já tinha passado pela Câmara, um deputado, que eu esqueci o nome, ele foi e pediu então para que ela voltasse para ir para o plenário. Eu entrevistei esse deputado perguntando por que ele fez isso, e foi engraçado que o exemplo imediato que ele deu foi o seguinte: você imagina um candidato a prefeito numa cidade, olha que... e então ele é candidato a prefeito. Então, por ele ser uma pessoa pública naquele momento, ele vai ter uma biografia dele feita. Essa biografia pode vir com sérios interesses eleitoreiros e derrubar aquele cara. Pausa dramática, só para dizer o seguinte. Esse exemplo, ele diz onde está indo esse interesse. Né? Então, assim, o Senado preocupa, como diz o Edmundo. Quantas pessoas que vão votar essa lei lá querem suas histórias reveladas? É na mão dessas pessoas que está a lei da biografia, né? A aprovação ou não. Então, eu ia falar exatamente o que o Edmundo começou a dizer. Essa discussão, por isso que é feliz a gente estar aqui, faltando ainda um pouquinho, mas acho que isso aqui é o começo. Acho mesmo. Tenho falado com a Maíra, eu acho que o próximo tem que ser com jornalistas da Folha, tem que ser com membros do Judiciário, tem que ser com biógrafos proibidos, biógrafos liberados e gente de editora. E o advogado Roberto Carlos, por que não? Né? Eu acho que essa discussão está passando à margem de uma sociedade que não acordou para uma coisa. Se a gente continuar como está, a gente não vai ter história do Brasil contada. Né? Porque quando você conta a história do Roberto Carlos, você conta a história de uma época também. Né? A história da Elisa, a história do Raul, enfim, essas grandes biografias que a gente pode fazer. Então, a minha consideração final é: vamos dar seguimento a esse debate enriquecedor que foi feito hoje. O outro lado está trabalhando, né? O Roberto, o empresário do Roberto, Dodi Sirena, quer fazer uma frente juntando o Roberto. Ele anunciou que já teriam topado Caetano e Chico, uma frente para que a lei continue como está. E para que, se quiserem fazer biografia, olha só a coisa, se quiserem fazer biografias, que façam, mas que essas biografias só sejam permitidas para se distribuir em escolas públicas. Enfim, isso aqui... Mas, assim, o outro lado ele também se movimenta. Então, eu acho importante a gente
ampliar esse debate, né? As pessoas fazer chegar às pessoas, enfim, eu acho que antes que a gente perca de verdade essa oportunidade que o Roberto está dando para a gente também, de finalmente achar um consenso mais sensato sobre a lei das biografias, essa colisão entre direito de imagem e liberdade de expressão, né? Porque tem outro lado, a gente tem que pensar um pouco também, né? Às vezes, o cara famoso, ele está na defensiva, ele vai lutar por isso, né? Podem escrever absurdos sobre ele, é verdade. Mal intencionados. Agora, ele tem que entender que, se isso acontecer, ele vai ganhar uma grana, porque ele vai processar esse cara que lançou esse livro, mas que o livro seja lançado, né? Enfim, adorei participar e gostaria muito que isso fosse para frente. Bacana. Assim, eu acho que, no fundo, esse debate deveria escutar o Roberto Carlos, quando ele diz que tudo vá para o inferno. Esse debate não tem sentido ficar falando essas coisas. Século XXI. Pô, vai lá, publica o que você quiser e arque com as consequências, meu filho. Abusou, pague. Toma todos os seus bens dentro da tua vida aí financeira e te acaba contigo financeiramente, porque você escreveu bobagens, né? Mas em suma, vamos lá, aguardar. Maíra, você fica por fim? Vai fazer considerações finais? Ou quer falar agora? Pode falar, tá bem? Eu acho que esse fato ele foi positivo nesse sentido, né, que o Edmundo, o Júlio, a Suzana e a Luciana colocaram, de pessoas de áreas tão distintas estarem sofrendo, né, de alguma forma, problemas com o mesmo tipo de... tendo que lidar com o mesmo tipo de problema, né? E eu acho que isso que é importante, a gente tirar de toda essa história, né? É esse debate sobre a pesquisa, sobre a nossa história, sobre a história do Brasil, sobre a questão da censura, que a gente já não pode mais tolerar, né? E eu fico me perguntando uma coisa. Eu recebi essa notificação e que, apesar, né, como o Júlio bem construiu na matéria dele sobre o assunto, que o advogado do cantor Roberto Carlos teria dito posteriormente que não estava pedindo para retirar o livro, mas o fato, o documento, né, como bons jornalistas, historiadores, enfim, pesquisadores, o documento está lá dizendo, né, que deve ser cessada a comercialização e retirados os livros têm que ser retirados das livrarias em até 10 dias. E se eu tivesse tirado? E se eu tivesse obedecido? O que a gente estaria o que a história, né, do nosso país estaria perdendo de um livro que fala sobre a Jovem Guarda, sobre a juventude, sobre um momento tão importante, tão transformador, tão revolucionário. E a ideia do livro é justamente recolocar a Jovem Guarda dentro da história como agente transformador, porque muito foi dito dessa juventude não politizada, a política, de fato, era não politizada, não existia nenhum tipo de discurso político nesse sentido, né, não existia formação de partidos, enfim, lutas políticas pela Jovem Guarda, né? Mas a Jovem Guarda, ela faz parte de uma transição e de um momento, inclusive, que vai dar no movimento que ficou, né, muito conhecido no Brasil, que é a Tropicália. E a Jovem Guarda, ela abre essas portas de uma maneira diferente de ser, de uma maneira diferente de se comportar. Então, eu acho muito importante as pessoas terem a opção de conhecerem essa história ou não, né? Mas eu acho que cabe às pessoas terem essa possibilidade. Então, eu fico muito feliz que a minha editora tenha me apoiado, que a gente tenha enfrentado toda essa situação, porque eu fico me perguntando quantas pessoas, não falando apenas do cantor Roberto Carlos, mas diversas outras situações que possam estar acontecendo que a gente nem sabe. Né? Então, quantas coisas ficam bloqueadas, né? Eu gosto dessa expressão que o Júlio usa, do bloqueio. Quantas coisas ficam bloqueadas na nossa história? A gente está aqui, né? A gente está se expondo, a gente está falando, a gente está debatendo pela liberdade de expressão, pela publicação, pelas pesquisas sérias, pelas pesquisas da nossa cultura. Então, eu acho que isso é muito importante a gente ressaltar e entender.
Eu tenho lido muito ultimamente sobre os erros lógicos nossos, as falácias, as ilusões, os auto-enganos. Eu tenho lido muito, estou até escrevendo algumas coisinhas sobre isso. Uma das falácias que mais impactam a gente é a falácia da autoridade. Isso é falacioso. Ou seja, não é porque o sujeito é uma autoridade, é respeitado, e ele é uma pessoa encantadora, Roberto Carlos. Eu até não perdi em nada meu sentimento de admiração por ele, em virtude dessas coisas que ele anda fazendo. Mas, de qualquer maneira, não é por ser uma autoridade ou ter fama que ele está sempre com a razão. Racionalidade é outra coisa. Então, separar a emoção da razão. E neste ponto ele não tem razão. E é bom que ele reconheça. Deveria vir a público pedir desculpas e dizer parabéns pelo livro, toca a vida e vai avante. Distinguir as coisas. Então, não devemos cair nessa falácia da autoridade. Nem sempre o que a autoridade fala é verdadeiro. Então, não vamos nos iludir com essas coisas. Professora doutora Suzana Torres. Então, eu acho ótimo que haja debate, eu acho que isso é um ponto significativo. O Edmundo até diz a perda de tempo da discussão do óbvio. Mas tem uma frase do Pascal que eu acho sempre me acompanha, que o óbvio é tão óbvio que deixa de ser dito, e não sendo dito, acaba esquecido. Então, acho que é uma oportunidade mesmo de retomar essa discussão, com toda a perda de tempo, com toda a demanda que isso possa trazer, mas para a gente reposicionar determinadas coisas. Talvez na academia, por exemplo, eu sigo mesmo prosseguindo na defesa do espaço autônomo da pesquisa e que a pesquisa tenha determinadas características, sim. Eu acho que manter o rigor, manter determinadas questões para pesquisar, para produzir o conhecimento, eu acho que o conhecimento ele tem que ganhar esse lugar efetivo, né? Então, sigo prosseguindo a isso, mas fico pensando com todas essas discussões se não é o momento, por exemplo, da gente ativar a discussão sobre o que é público e o que é privado, por exemplo, né? O público, nós tínhamos uma concepção, etimologicamente, da palavra do público como algo do povo, né? E aí, se você recupera determinadas questões, você recupera também a natureza da discussão, né, para limpar um pouco, às vezes, o que é cheio de ruídos políticos de outra ordem. E essa discussão que fica tanto em relevo, o direito do particular, talvez seja o significado retomado do que é público, né? Do que é público na medida do que nós vivemos hoje na discussão do que é público. Que esse é público é muito mais do que do povo, mas ele acaba sendo político na dimensão mais restritiva do termo. Por isso que viam as discussões e vivam os conflitos para que eles possam trazer essa dinâmica alargada de processo. A Maíra passa por questões complicadas no seu processo, mas eu só agradeço. Falo que bom, Maíra, que você escreve isso e que passa por toda essa polêmica para trazer essa questão. No espaço universitário, eu acho que isso ainda é uma coisa complicada, porque, às vezes, é uma censura de outra ordem, uma censura tão sutil que direcionam determinados olhares para um ou para outro foco, e que isso envolve a permanente discussão do que significa realmente uma pesquisa, a motivação dela, para que se faz. Então, é uma discussão, acho que, permanente. E obrigada a vocês três, né, no caso. Isso nessa linha, professora doutora Suzana, eu li recentemente um livro fantástico. Eu ganhei, inclusive, do professor Léo, que está aqui conosco nesse instante. É um livro antigo que eu não achei em nenhum canto. E ele tinha um livro, ele me deu, Do Consumidor ao Cidadão, de Albert Hirschman. As primeiras páginas desse livro são primorosas para a discussão do que é o público e do que é o privado. E uma coisa importante que ele sublinha, que nós, até os anos 70, tínhamos uma noção do que era público. A gente discutia as coisas públicas. Maio de 68 é um exemplo
fantástico disso, que a gente saía para a rua, discutiu a qualidade do ensino, a qualidade da saúde, do transporte público e tudo e tal. Então a gente queria as coisas públicas, mas dos anos 80 para frente, com o neoliberalismo, a coisa descambou para o lado privado, para o egoísmo, cada qual é cada qual, a gente deixa de discutir as coisas públicas, abandonamos os serviços públicos, odiamos os serviços públicos, odiamos transporte público, hospital público, escola pública, não gostamos, eventos, tá tudo. Então, veja como mudou tudo hoje, a preponderância do privado. E esse artigo 20 é um exemplo inequívoco de que priorizou o privado, esqueceu completamente da relevância pública das coisas. Tá? Então, este é um ponto central para entender um pouco, digamos, a ideologia desse artigo 20. Ele tem por detrás dele toda uma ideologia privada que está aqui nesse neoliberalismo, com certeza. Nós acabamos sabendo muito mais da vida particular, por exemplo, do presidente, dos deputados, enfim, de figuras políticas, do que a sua vida pública, né? Veja como a inversão, como inverteu tudo. Né? Então, acho que é o momento de dar uma reequilibrada em tudo isso. Está desequilibrado, né? A gente está meio... Né? Mas, doutora Luciana, então, suas considerações a partir das considerações que todos fizeram. Bom, eu achei muito proveitoso, primeiramente, né, esse debate, porque as pessoas têm um pouco de medo ou desconhecimento de advogados, então é muito bom ter próximo professores, jornalistas, né? E como a Maíra mencionou, quantas e quantas pessoas sofrem esse poder autoritário que as pessoas acham que tem, notificam, usam advogados para pressionar, ficam quietos. Mas, assim, sempre tem pessoas como a Maíra para levar o debate para frente, para peitar e manter o livro no mercado. Eu acho que isso é importante, sim. Tá? Enfim, foi muito proveitoso, eu gostei bastante. E, apesar de ser atualidades do direito, vocês fizeram grande contribuição. Sem dúvida. Veja como o direito ele acaba tendo intersecção com tudo, né? Sim. Não dá para estudar direito sem estudar antropologia, sem estudar sociologia, economia. Não tem como, é impossível. Porque tudo... Você vai buscar a raiz das normas, por detrás de toda a norma... Bom, número 1, por detrás de toda a norma tem um sistema econômico por detrás que permitiu que aquela norma saísse. Senão, se o sistema econômico diz não vai sair, aquela norma não sai. Mas isso vai entender o que está por detrás, né? Bacana isso. Pois também do meu ponto de vista, legal, eu vou escrever um artigo em cima dessas considerações de vocês, amanhã ou depois, talvez no feriado, vou escrever um artigo legal, aí vou divulgar esse artigo, o debate que fizemos, e vou nesta linha de fechar um pouco mais os textos do artigo 20, novo, não deixar normas muito abertas, porque depois dá margem para que juízes ficam aí impedindo tudo outra vez. Então, ou seja, muda para não mudar nada. Lampedusa, né? Muda tudo para não alterar nada. Então, o risco é que isso não ocorra. Mas eu vou escrever e fico feliz de ter participado do debate. Quantas coisas que eu anotei, eu estou com 3 páginas cheias. E vocês falaram, né? Muito bacana isso. Eu gostaria muito de agradecer a oportunidade do portal Atualidades do Direito e agradecer também os convidados que fizeram um debate. A gente fez um debate muito bacana, acho que foi uma experiência muito válida e muito importante. Sem sombra de dúvida. Muito obrigada a todos pela participação. Pois, gente, avante. Até o próximo debate nosso por esses dias. Quarta-feira. Nós vamos ter um debate fantástico, quarta-feira, 29 de maio, sobre a PEC 37. Ou seja, a polícia quer ter o poder de investigar e o Ministério Público também quer ter o poder de investigar. Está agora uma discussão tremenda em cima da PEC 37. Vai ser o nosso próximo debate aqui na sede do Atualidades do Direito. Participe, esteja conosco, frequente aqui. O livro vai ser sorteado. O livro, assim, da seguinte maneira. Eu vou criar um critério aqui agora. Todos vocês que comentarem o nosso debate, entra lá no nosso portal, atualidadesdodireito.com.br. Você está ali dentro já, você já está aí. O que você comentar, dos que comentaram,
nessas próximas 48 horas, nós vamos sortear o livro. Então, o estímulo para você estar comentando o livro é este aqui, ó. Você vai ganhar esse livro. Comente, aborde algum aspecto, traga mais contribuição para nós, do que nós eventualmente não abordamos. E aí sim, você vai ganhar esse livro sorteado. Dentre todos, nós vamos fazer o sorteio e vamos anunciar na própria página do atualidadesdodireito.com.br. Avante, sucesso a todos, até breve.